Verminose é o nome popular para as doenças causadas por parasitas que vivem no interior de seu hospedeiro. Na pecuária, o controle destes vermes é essencial para o desempenho e o bem-estar do rebanho. É o assunto para o nosso quadro Raio-X da Pecuária de hoje, em que eu converso com o médico veterinário, o Marcos Malaco. Tudo bem, Marcos? Obrigada aqui por participar do Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Boa tarde a todos, boa tarde a você, obrigado pela oportunidade. Ô Marcos, explica pra gente quais verminoses são mais comuns na pecuária, tá? E quais são os impactos econômicos que essas doenças podem trazer para a propriedade. Priscila, a gente pode dizer que nós temos três grandes grupos, né, de vermes, vamos dizer, de parasitas internos ou de eumintos, né, de vermes. E o principal grupo é o dos vermes redondos ou nematóides, tá? São as lombrigas, né, que tem um corpo cilíndrico e afilado nas pontas, ok? E os estudos demonstram que esses parasitas aqui no nosso meio, a gente vive num país tropical, que favorece bastante, né, a multiplicação deles e a própria manutenção no ambiente. Os estudos demonstram que eles são capazes de determinar prejuízos próximos aos 7 bilhões de dólares ao ano na nossa pecuária, infelizmente. Por isso, medidas de controle efetivas devem ser tomadas. E os animais, né, acometidos por esses vermes, né, eles nem sempre demonstram sinais tão evidentes assim quando eles estão com esses parasitas. Então, de uma forma geral, como é que os criadores eles podem identificar que algo não anda bem? Olha que pergunta interessante que você fez. A maioria dos casos de verminose, mais de 90% dos casos de verminose aqui no Brasil, dos bovinos aqui no Brasil, são de manifestação subclínica, né? Os animais não aparentam que tem um problema. Então, vai sobrar aí 5, 10% de animais que vão apresentar aqueles sinais clássicos de verminose, né? Que é barrigudo, né? Abdômen distendido, anemia, às vezes o que a gente chama de papeira, que é o edema submandibular, diarreia, mau desempenho. Muito poucos dos animais do nosso rebanho mostram esses sinais claros de verminose. O que a gente tem feito, o que existe hoje no Brasil que permite um bom controle desses parasitas? São vários estudos que foram realizados pela Embrapa, pelas diversas universidades espalhadas pelo Brasil, que demonstram que alguns momentos são extremamente importantes para o controle, para a gente combater, né, os males que esses parasitas determinam. E também, Priscila, se me permite, existem diferenças, tá, na sensibilidade dos animais aos efeitos negativos das verminoses, de acordo com a categoria. Tá? Então, os animais adultos eles sofrem muito menos os efeitos maléficos das verminoses do que os animais, vamos dizer assim, em crescimento, os animais em recria, né? Certo. Os adolescentes, tá bom? Tá certo. Então, os mais jovens, né, que na verdade têm maior tendência para ficar aí com essas verminoses. Tá certo. Agora, Porque, pode... desculpa. Não, por favor, complete. Não, na realidade, né, o animal, à medida que ele vai tomando contato com o tempo de vida dele com as agressões parasitórias, o próprio sistema imune dele começa a se proteger, Certo. né, para evitar cargas pesadas. Né? E é por isso que a gente tem muitos poucos casos de verminose clínica no nosso meio. Né? Existe uma categoria que ela sofre bastante com os efeitos negativos das verminoses, que que no gado de corte vai mais ou menos em torno do 4º mês de idade, até os 24, 30 meses, 2 anos e meio de idade. Por que isso acontece? Porque essa fase é uma fase de amplo desenvolvimento corporal, de pleno desenvolvimento corporal. Certo. O organismo do animal está ordenando, desenvolva seus tecidos, sua musculatura, seus órgãos, suas glândulas, porque você precisa reproduzir. Tá? Então, é essa fase que o animal mais sente os efeitos negativos determinados pelas verminoses. E tem algo que a gente pode fazer nesse período que eles estão mais suscetíveis? Exato. Para a gente ter um bom controle, ou para a gente combater com o nosso inimigo, a primeira coisa que a gente tem que saber é conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o ciclo de vida desses parasitas. Todo e qualquer parasita tem uma fase que ocorre no organismo, que é chamada de fase parasitária. E uma outra fase que acontece no meio ambiente, na pastagem, que é a fase não parasitária. Aqui no nosso meio, Priscila, pelo menos 95% da carga parasitária global total, tá, encontra-se na pastagem.
no meio ambiente e apenas 5% é encontrado nos animais. Tá? O que a gente pode encontrar no meio ambiente? Ovos e larvas desses vermes, né? E Certo. nos animais, os próprios vermes, ok? Então, esses estudos, que a gente chama de estudos epidemiológicos, eles determinaram que existem determinadas épocas no ano que é extremamente importante a gente realizar o tratamento para baixar o máximo possível a carga parasitária no ambiente, que é onde mais nós vamos encontrar os parasitas. E agora, por exemplo, é um momento crucial para o controle da verminose dos parasitas, especialmente nos animais na fase de recria. Tá? É óbvio também, as vacas no periparto também é importante fazer o tratamento, talvez um tratamento nos touros já para eles estarem bem preparados para a estação reprodutiva. Então existem épocas que a gente chama épocas estratégicas para tratamento. É o início do período, do período chuvoso, final do período chuvoso e mais ou menos na metade do período seco do ano. Essas são épocas consideradas estratégicas que devem ser respeitadas, principalmente na recria. Tá certo, para então fazer um manejo da pastagem, rotação de animais, para poder inibir essas infecções. Eu quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia, todos os seus esclarecimentos aqui com a nossa audiência. Excelente tarde e até a próxima. Muito obrigado e estamos à disposição lá na CEL. Um grande abraço, boa tarde.